Olá, colega Psi! Que bom ter a sua companhia aqui no Psi em Áudio. Hoje, a nossa conversa vai girar em torno de uma técnica que, olha, desperta muita curiosidade, né? E às vezes até um friozinho na barriga durante a formação em psicologia. Qual seria? A técnica do desenho da casa, árvore e pessoa, o famoso HTP. Ah, o HTP. Clássico. Com certeza todo mundo já ouviu falar. É um clássico, sem dúvida. Mas o que motiva a nossa conversa hoje é o lançamento recente de um manual bem robusto, sabe? Totalmente voltado para a nossa realidade, a brasileira. Sei qual é. Organizado pela professora Leila Tardivo e colaboradores, de 2024. Esse mesmo. E que já tem o parecer favorável do SATEPSI, o Sistema de Avaliação de Testes do nosso Conselho Federal. Isso é importante. Muito importante. Dá um respaldo, né? Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é explorar juntos as informações públicas essenciais desse novo manual. Aquilo que todo estudante precisa ter na ponta da língua, sabe? Para graduação, para pós, até para concursos. Um guia prático, então. Isso. E um lembrete fundamental logo de cara. Nosso papo vai respeitar rigorosamente os limites éticos definidos pelo CFP. Nada de entrar em detalhes sigilosos sobre itens, correção específica ou interpretações secretas, tá? Claro, fundamental. O foco é no conhecimento técnico, científico e ético que está disponível publicamente sobre a ferramenta. Ética em primeiro lugar. Perfeito. E para nos ajudar a navegar por essas informações, temos aqui a companhia de quem realmente entende do assunto. Vamos lá, um prazer estar aqui para essa conversa. Bom, então vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, o que exatamente é o HTTP e qual o seu propósito principal dentro de uma avaliação psicológica? Ótimo ponto de partida. Bom, o HTP é classificado como uma técnica projetiva gráfica. Gráfica por causa do desenho, né? Exatamente. Ele utiliza o desenho como forma de expressão para acessar conteúdos psicológicos. A base teórica que sustenta ele é predominantemente a psicodinâmica. Aquela abordagem que olha para as motivações, conflitos, o inconsciente. Isso mesmo, aquela que busca entender a personalidade a partir dessas dinâmicas internas, muitas vezes inconscientes. E a finalidade principal do HTP, então, é investigar a personalidade de uma forma ampla. Ele busca trazer informações sobre como a pessoa se percebe. As representações de si. Isso, as representações de si mesma, como ela vê o mundo e as relações ao redor dela, suas atitudes, seus conflitos internos mais significativos. E, muito importante, quais recursos psicológicos ela mobiliza para lidar com os desafios da vida. Nossa, bastante coisa. É sim. E uma característica interessante é que, por ser uma tarefa de desenho, muitas vezes é bem recebida por quem está sendo avaliado, sabe? Independentemente do nível de escolaridade. Ah, isso facilita a aplicação, imagino. Facilita. E, além disso, acredita-se que a expressão gráfica pode, digamos, contornar um pouco mais as defesas conscientes do que a linguagem verbal. Entendi. Permitindo que coisas mais profundas apareçam. Exato. Aspectos mais profundos da personalidade podem se manifestar ali no desenho. Isso torna ele útil em vários contextos da psicologia: clínica, escolar, organizacional, jurídica, enfim. Faz sentido. A ideia de que o desenho pode falar aquilo que as palavras às vezes não alcançam é bem forte na psicologia, né? Com certeza. É um dos princípios das técnicas expressivas. E quem pode se beneficiar dessa técnica? Quer dizer, para qual público o HTP é indicado segundo esse novo manual brasileiro? Olha, o público é surpreendentemente amplo. O manual indica que o HTP pode ser aplicado em pessoas com idades entre 6 e 90 anos. 6 a 90? Nossa. Realmente cobre quase todo o ciclo vital. Pois é bastante abrangente mesmo. Mas isso não implicaria que a maneira de olhar para os desenhos e interpretá-los teria que ser muito diferente? Tipo, comparando uma criança de 7 anos com um senhor de 80, por exemplo. Exatamente. Essa é uma questão crucial. Embora os princípios gerais de análise sejam os mesmos, a interpretação precisa ser profundamente contextualizada. Contextualizada como? Pela fase do desenvolvimento, claro, pela história de vida da pessoa, pelo contexto cultural em que ela vive
e pelas condições específicas de cada indivíduo. A amplitude da faixa etária só reforça a necessidade de um olhar clínico muito apurado, muito sensível às particularidades de cada idade, para a pertinência da aplicação e de adaptar a compreensão dos resultados caso a caso. Mas não há, no manual, uma contraindicação formal para grupos específicos entre 6 e 90 anos. Entendi. A responsabilidade do profissional em adequar a análise ao contexto individual é, então, enorme. E sobre a aplicação em si? Como ela acontece na prática? O que um estudante que está aprendendo sobre o teste precisa saber sobre o procedimento? Bom, a aplicação do HTP é sempre individual e presencial. Isso é básico. E um ponto crucial é o ambiente. O setting, né? Exato, o setting. Precisa ser um local reservado, silencioso, confortável, bem iluminado e, fundamental, livre de interrupções. A ideia é criar um espaço seguro para a pessoa se sentir à vontade para se expressar. E os materiais, o que precisa ter? Os materiais são simples, mas específicos, como você disse. É necessário ter lápis grafite número 2. Não é o 2, não pode ser qualquer um. O manual frisa que não deve ser lapiseira, por exemplo. Provavelmente para garantir uma uniformidade no traço, na pressão. Ah, tá, padronização. Isso, padronização. 3 folhas de papel sulfite brancas, tamanho A4, e uma borracha. Além disso, claro, o psicólogo aplicador deve ter consigo o manual técnico para consulta das instruções e critérios e o protocolo de avaliação para registrar as observações comportamentais e os dados do desenho. Mas o conteúdo desse protocolo é restrito, né? Sim, o conteúdo detalhado do protocolo, a forma de pontuação, é de uso exclusivo do profissional. E tem uma ordem certa para pedir os desenhos? Tem sim, existe uma sequência padronizada. Primeiro você oferece uma folha na posição horizontal e pede para a pessoa desenhar uma casa. Horizontal para casa. Isso. Em seguida, pega outra folha, coloca na vertical e pede o desenho de uma árvore. Vertical para árvore. E por último, com uma terceira folha, também na vertical, solicita-se o desenho de uma pessoa. Pessoa também na vertical. Entendi. A ordem e a orientação da folha são importantes. São parte da padronização, ajudam a comparar os resultados depois. E todo esse processo de desenho costuma levar em torno de 30 minutos. É relativamente rápido. E depois dos desenhos, acabou? Não, ainda tem uma fase complementar importante, chamada inquérito. Inquérito. Parece interrogatório. Não. O nome pode assustar um pouco, mas não é um interrogatório. O psicólogo faz algumas perguntas sobre cada desenho realizado. O objetivo é facilitar a compreensão do significado pessoal daqueles elementos pro avaliando, sabe? Coletar associações, percepções sobre o que ele produziu ajuda muito na interpretação. Ah, faz sentido. Para entender o que a pessoa pensou ao desenhar. Exatamente. E aqui vale reforçar com toda a ênfase possível. O HTPO é um instrumento psicológico de uso exclusivo de psicólogas e psicólogos com registro ativo no CRP. Só psicólogo pode aplicar e interpretar. Só. Estudantes podem e devem aprender sobre ele na academia, claro, sob supervisão adequada. Mas a aplicação e interpretação em contexto profissional para fins de avaliação psicológica são atos privativos do psicólogo. Isso está garantido por lei, pelas normativas do CFP e está bem claro no manual. Perfeito. Preparo do setting, materiais corretos, sequência padronizada e, acima de tudo, a exclusividade do uso pelo psicólogo. Fica bem claro. Agora chegamos ao ponto que talvez gere mais fascínio e também mais receio. A interpretação. Como é que a gente transforma esses traços no papel em uma compreensão psicológica consistente e, claro, ética? Sem dúvida, essa é a etapa mais complexa e que exige maior preparo técnico e teórico do profissional. É onde mora a arte e a ciência da coisa, né? O Manual Brasileiro organiza a análise do HTP em torno de 3 perspectivas principais. 3 perspectivas? Isso, que são interligadas e precisam ser consideradas em conjunto. Não dá para analisar uma isoladamente, tá? Ok. Quais são elas? A primeira é a perspectiva adaptativa. Aqui, o foco está em como a pessoa se ajustou à tarefa que foi solicitada. Ela compreendeu as instruções, conseguiu fazer os 3 desenhos, a produção gráfica dela parece comum, esperada para a idade e cultura dela, ou tem características muito peculiares, bizarras, ou talvez muito empobrecidas. Entendi. Avalie a relação da pessoa com a realidade e com a tarefa em si. Exatamente.
A segunda é a perspectiva expressiva. Essa se volta mais para os aspectos formais, para o estilo do desenho. Como a pessoa desenhou? Isso, como ela usou o lápis, o traçado é firme, forte, que pode indicar mais energia, assertividade, ou é leve, hesitante. Como ela ocupou o espaço da folha, usou a página toda, concentrou o desenho num cantinho. O tamanho, a pressão, onde desenhou na folha? Tudo isso. O tamanho dos desenhos, a pressão do traço, a localização na página, tudo isso pode oferecer pistas, hipóteses sobre a dinâmica energética da pessoa, a autoestima, a forma como ela se relaciona com o ambiente e consigo mesma. Por exemplo, assim, só para ter uma ideia geral. Bom, por exemplo, um traçado muito forte pode sugerir impulsividade ou tensão, enquanto muito fraco pode indicar inibição ou insegurança. Mas veja bem, são sempre hipóteses a serem investigadas junto com todo o resto, nunca conclusões diretas, tá? Certo, hipóteses. E a terceira perspectiva? E a terceira é a perspectiva projetiva. É aqui que a gente mergulha mais fundo no conteúdo simbólico dos desenhos. O que a casa... Que muitas vezes relaciona a família, ao lar psicológico. Isso. O que a árvore... Que pode simbolizar crescimento, vitalidade, o selfie mais profundo. Exato. E o que a pessoa... Ligada à imagem corporal, autoconceito, relações. Perfeito. O que essas figuras representam para aquele indivíduo específico. Aqui a gente analisa os detalhes de cada figura, as omissões, as distorções, buscando compreender os conflitos, desejos, ansiedades que podem estar sendo projetados ali, naquele desenho. Adaptativa, expressiva e projetiva. Parece que cada uma oferece um ângulo diferente, mas que só fazem sentido juntas, né? Exatamente essa é a ideia. É crucial entender que a interpretação jamais pode se basear num único desenho ou num sinal violado. Seria um erro metodológico grave pegar um detalhe, tipo, desenhou uma porta pequena, e tirar uma conclusão direta sobre a pessoa. Tipo um dicionário de símbolos. Fuja disso. A análise deve ser holística. Olhar para os 3 desenhos, buscar padrões, recorrências, até contradições e convergências entre eles. O que se mantém constante, o que muda de um desenho para o outro, é um trabalho de integração. E tem mais coisa para integrar, né? Com certeza. Talvez o mais importante, a interpretação do HTML nunca pode ser feita no vácuo. Ela precisa ser sempre integrada com todas as outras informações disponíveis sobre a pessoa. Entrevistas, história de vida. Isso. O que foi dito nas entrevistas, a história de vida, os dados de observação do comportamento durante todo o processo de avaliação e, claro, os resultados de outros testes psicológicos se foram aplicados. O HTP fornece hipóteses valiosas, mas ele é apenas uma peça do mosaico complexo que é a compreensão de um ser humano. Uma peça importante, mas ainda assim uma peça. Exatamente. E é fundamental também combater essa ideia de que existe um dicionário de símbolos para o HTML. Não existe. A interpretação não funciona na base do se desenhou X, significa Y. Ela é um processo essencialmente qualitativo, clínico, focado em compreender o significado singular daqueles desenhos para aquela pessoa específica dentro do seu contexto único. E a base teórica para isso é a psicodinâmica, como você mencionou. Sim, a base teórica que ancora essa interpretação como o manual reforça é principalmente a psicodinâmica, a psicanálise. E por fim, mas não menos importante, a responsabilidade ética é imensa. O risco do que a gente chama de interpretações selvagens. Feita sem base, né? Exato. Feitas sem fundamentação teórica sólida, sem rigor metodológico e sem considerar o contexto global do indivíduo. Esse risco é muito grande e pode ser muito prejudicial para a pessoa avaliada. Usar o HTP exige estudo contínuo, aprofundamento na teoria, humildade para reconhecer os limites da técnica e, olha, especialmente para quem está começando, a busca por supervisão qualificada é indispensável. Nossa, essa visão integrada e a forte ênfase na ética e no estudo contínuo são recados poderosos. Fica bem evidente que não se trata de uma técnica simples de decifrar desenhos, mas de um trabalho interpretativo complexo e muito responsável. É isso mesmo. Exige muito do profissional.
E falando em rigor, como esse novo manual brasileiro contribui para a validade e a confiabilidade do HTP aqui no nosso contexto? O que ele traz de novo em termos de dados psicométricos? Esse é talvez o ponto de maior avanço que este manual de 2024 representa. Por muito tempo, nós, profissionais brasileiros, utilizamos o HTP baseando-nos principalmente em estudos e normas estrangeiras, né? O que sempre gerou aquele questionamento sobre a adequação cultural. Se funcionava mesmo para a nossa população. Exato. Este manual é um marco porque ele consolida e apresenta um conjunto robusto de dados psicométricos coletados especificamente com a população brasileira. Isso é um ganho enorme. E que tipo de dados ele traz? Ele traz evidências de validade importantes. Por exemplo, estudos que mostram validade baseada na estrutura interna, confirmando que os desenhos mudam de forma esperada conforme a idade, o que está alinhado com as teorias do desenvolvimento. Faz sentido. E também apresenta estudos de validade baseada na relação com variáveis externas, ou o que chamamos de validade de critério. Que compara grupos diferentes. Isso. Nestes estudos, comparou-se o desempenho no HTP de grupos com condições clínicas específicas, como, por exemplo, crianças que sofreram violência, pessoas com dificuldades de aprendizagem, adolescentes com ideação suicida, adultos com depressão ou esquizofrenia, entre outros com grupos controle, sem essas condições. E encontrar diferenças ajuda a validar o teste. Ajuda a sustentar que o teste é sensível para avaliar aspectos psicológicos relevantes para essas condições clínicas. Os detalhes dos achados para cada grupo são específicos do manual, claro, mas a realização desses estudos com grupos brasileiros já é um grande passo para a nossa prática. Sem dúvida. E a questão da confiabilidade, de saber se a avaliação é consistente. Outro pilar psicométrico fundamental, a fidedignidade, que se refere à precisão e consistência da medida. No HTP, uma forma crucial de avaliar isso é pela concordância entre diferentes avaliadores independentes. Vários psicólogos avaliando o mesmo desenho. Exato. O manual reporta estudos em que juízes, que são psicólogos experientes e treinados nos critérios, avaliaram os mesmos protocolos de HTP. Aí, a concordância entre eles foi calculada usando um índice estatístico chamado CAPA. CAPA. Ele basicamente nos diz o quanto a concordância observada entre os juízes supera o que seria esperado apenas pelo acaso. E os resultados, para a maioria dos indicadores adaptativos, expressivos e projetivos, mostraram índices CAPA classificados como fortes ou quase perfeitos. Isso é muito bom. É ótimo. Sugere que, com treinamento adequado e seguindo os critérios do manual, a avaliação do HTP pode alcançar um bom nível de consistência entre diferentes profissionais. E as normas? Temos normas brasileiras agora? Temos. E esse é outro ponto alto. Para a gente poder situar o desempenho de um indivíduo em relação ao que é comum na população, a gente precisa de normas, né? Os estudos apresentados no manual foram realizados com uma amostra normativa brasileira bem robusta. Quantas pessoas? Foram 644 participantes de 6 a 90 anos, de ambos os sexos, e o mais importante, coletados em diferentes regiões e contextos do país, com a colaboração de várias instituições de pesquisa. Ter esses dados normativos brasileiros é essencial para uma interpretação mais contextualizada e justa. Nossa, que trabalho importante foi feito. Importantíssimo. Em resumo, esses estudos todos de validade, fidedignidade e normatização conferem uma base científica muito mais sólida e específica para o uso do HTP no Brasil. Dão mais segurança e respaldo técnico e ético para os psicólogos que o utilizam. Que excelente notícia. Ter dados psicométricos robustos, coletados aqui no Brasil, realmente, olha, faz toda a diferença. Dá uma outra dimensão de segurança e adequação para a nossa prática profissional, né? Com certeza. Era algo muito esperado pela comunidade psi. E para quem está nos acompanhando, essa nossa exploração sobre o HTP está sendo útil? Está clareando pontos importantes para os estudos? Se sim, que tal dar um sinal para a gente? Uma curtida, um comentário? Isso nos ajuda muito a saber se estamos no caminho certo e a trazer mais conteúdos relevantes. O feedback é sempre bem-vindo. Bom, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Acho que conseguimos cobrir os aspectos fundamentais do HTP, né? Sempre com base nas informações públicas do novo Manual Brasileiro e com o pé firme na ética.
Se a gente tivesse que sintetizar a mensagem principal para quem está estudando essa técnica, qual seria? Olha, acho que a mensagem central é dupla. Por um lado, reconhecer o HTP como uma técnica expressiva valiosa, sim, capaz de oferecer insights ricos e profundos sobre a personalidade e o mundo interno do indivíduo, quando bem utilizada. Reconhecer o valor. Isso. Mas, por outro lado, e talvez com igual importância, ter a clareza de que sua aplicação e, sobretudo, sua interpretação demandam um preparo muito sério. Não é simples. De forma alguma. Isso inclui o estudo aprofundado do manual, especialmente este brasileiro atualizado, domínio da teoria psicológica subjacente, principalmente a psicodinâmica, habilidade clínica para integrar os achados do HTP com múltiplas outras fontes de informação e uma postura ética, assim, inquestionável. Estudo, integração, ética. Exato. É fundamental afastar qualquer ideia de que o HTP é uma ferramenta simplista, um truque de adivinhação ou uma chave mestra que revela tudo instantaneamente. Não é nada disso. É um instrumento complexo que exige respeito, estudo e responsabilidade. Mas nas mãos de psicólogos qualificados e éticos pode ser um recurso poderoso para a compreensão da singularidade humana. Estudo, integração, ética e respeito pela complexidade. Excelentes palavras-chave para quem deseja utilizar o HTP de forma responsável. E para a gente finalizar, que tal deixar uma provocação, uma ideia para quem nos ouviu continuar refletindo a partir do que a gente conversou aqui? Com certeza. Uma reflexão que talvez seja interessante, já que a gente falou tanto sobre como um simples desenho, uma forma de expressão não verbal pode ser uma janela para aspectos tão profundos da nossa psique, né? Talvez a gente possa pensar como podemos, no nosso dia a dia, mesmo fora do setting terapêutico ou da avaliação, aguçar a nossa sensibilidade para outras formas de comunicação não verbal. O que os gestos, as posturas, os olhares, as pequenas expressões faciais nossas e dos outros podem estar nos comunicando silenciosamente. Prestar atenção no que não é dito com palavras. Exatamente. Será que, ao prestarmos mais atenção a essa linguagem corporal e expressiva, não abrimos outras janelas para uma compreensão mais ampla e empática de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor? Fica a pergunta. Ótima provocação, um convite a ler o que não está dito apenas em palavras. Fica essa reflexão no ar. E se esta conversa aqui no Psi em Áudio trouxe informações úteis para os seus estudos, não deixa de seguir o nosso canal, tá? Assim a gente garante que os próximos temas importantes da psicologia cheguem até você. Foi um prazer participar dessa conversa. O prazer foi nosso. Muito obrigada pela companhia de todo mundo e até a próxima.